Quanto tempo, né, gente? Olhando aqui e lembrando os tempos de outrora, não muito distante, pensando quando tudo começou. Em novembro de 1913, aqui na cidade de Juazeirinho foi realizada a primeira missa e também a primeira feira livre. Esses dois fatos são um grande marco para a nossa comunidade, pois começa aí as nossas heranças culturais, heranças herdadas das festas religiosas e também das festas profanas, marcadas pela agricultura e pelo comércio, sendo um marco cultural em nossa região. Com o comércio e a agricultura forte, a Igreja Católica foi a principal responsável pela realização das festas sociais em nossa cidade. Os grandes pavilhões, surgiram os primeiros grupos de jovens, as encenações teatrais, os pastoris, fazendo assim da nossa comunidade um celeiro cultural, com festas profanas e religiosas. Juazeirinho sempre foi um celeiro de grandes artistas, havendo pequenas lacunas quando se tratava de expressões culturais, de grupos. Sendo assim, no ano de 1992, surgiu o Grupo Artístico Juazeiro, que passou a fazer trabalhos de teatro e dança, além de trabalhos sociais e religiosos. Já no ano de 1994, surgiu a Companhia de Projeção Folclórica Arreios de Prata, dois grupos de danças populares de nossa cidade que levaram o nome de Juazeirinho a grandes festivais nacionais e internacionais de folclore, como a cidade de Olímpia, em São Paulo, onde é realizado o maior festival de folclore do Brasil, o Encontro das Nações em Florianópolis, e pelo Brasil afora, elevando o nome de nossa cidade e consolidando em todos os eventos nos quais participaram. As meninas da janela estão olhando pra você. As meninas da janela estão olhando pra você. Senhora, nossa madrinha, nós somos seus afilhados. Senhora, nossa madrinha, nós somos seus afilhados. Olele, maiê, maiê. Olele, maiê, maiê. Olele, maiê, maiê. Olele, maiê, maiê. Laranja no pé da serra, fruta de Oh, é pulou, ai meu bem, é pulou. O grande mestre também é pulou. O grande mestre também é pulou. É pulou, ai meu bem, é pulou. É pulou, ai meu bem, é pulou. Vamos, Catirina, simbora, menina. Você vai, Catirina, por favor, vai. Ai, nega, velho. Quer dançar mais, é, Catirina? Você quer um forrozinho? Vai, sanfoneira, toca um forrozinho pra ela, vai. Grupo Arreios de Prata e Grupo Artístico de Juazeiro ficaram na memória e marcaram épocas e histórias que jamais serão esquecidas. Foi uma fase muito importante para a minha vida, foi uma fase muito importante e fez ser o que sou hoje, porque me ensinou a valorizar a vida, a valorizar o trabalho, hoje o trabalho em equipe. Nós não tínhamos essa tecnologia que existe hoje, essa questão de internet, de celular. O que a gente via era televisão, jornal escrito, que hoje nem tem mais. É o coco do estambiru, biru, biru, essa nega é o coco do estambiru, biruá. É o coco do estambiru, biru, biru, essa nega é o coco do estambiru, biruá. É o coco do estambiru, passa porque tem.
Memórias Artísticas e Culturais de Juazeirinho. Estamos aqui com Dona Marina França dos Santos, a nossa matriarca. Afinal, foi dentro da casa dela que começou muitas das histórias de grupos de dança, de espetáculos de teatro, de Paixão de Cristo. Era muita gente na sua casa, não era, mãe? Era muita gente, tinha dia que estava cheia. Foi uma experiência maravilhosa, gente, vocês não sabem o quanto. E quantas vezes na Paixão de Cristo a gente se arrumou até em casa para ir se apresentar na praça, não era? Era assim, era. E a senhora gostava de ver a casa cheia de gente, né? Gostava, mas chegou o tempo que fatou a fadiga, eu mandei tudo e ir embora para a praça. Era muita dificuldade, mas era gratificante. Muitas das vezes a gente comprava briga dentro de casa com os pais, que os pais diziam, isso é coisa de vagabundo. Mas quando a gente estava apresentando, cara, você não sabe como é gratificante ver seus pais lhe olhando, lhe assistindo, todo mundo lhe aplaudindo, e você numa cidade pequena, sem recurso, e você conseguir fazer isso. E não só na nossa cidade, que a gente conseguiu levar para todo o Nordeste, a gente se apresentou para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, a gente foi para São Paulo, para o festival, o FEFOL, o maior festival de dança folclórica do Brasil, a gente conseguiu se apresentar, fomos para Santa Catarina também, eu não pude ir, porque já era outras turmas, mas fiz parte, porque isso vai ficar marcado na nossa vida. E eu tenho na memória 3 viagens que nós fizemos para Floripa, que foram viagens de ônibus, né, cantando, dançando, passeando por cidades, que me envolveu em uma socialização, consegui fazer muitos amigos, mas não foi daí que começou minha história. Minha história com o grupo começa pequena, né, eu era criança e já participava da Paixão de Cristo, e eu acredito que esse momento de socialização com o Grupo Artístico Juazeiro me fez ser uma boa professora hoje. Essa profissão que eu escolhi, eu tenho muita história para contar dentro do grupo que me fez ver o que eu queria ser como profissional. Então, participar de um grupo cultural que dá a possibilidade que a gente se envolva em atividades, né, sociais, se envolva com pessoas diferentes e que a gente consiga se socializar e crescer, desenvolver, tanto quanto criança, adolescente, adulto e uma pessoa responsável e cidadão. Então, esse fator social que o grupo traz, eu acredito que isso envolveu todos nós, amigos que eu fiz. É algo muito importante, foi algo muito importante e hoje a maioria de todos os componentes do grupo Juazeiro, tanto do Arreios de Prata, hoje se tornaram grandes profissionais, a estrutura familiar. Tinha um grande segredo também de Rosa Lúcia, a coordenadora do Juazeiro, que ou eu passava nas provas ou não podia participar do grupo, então ela incentivou bastante aos estudos. E o Grupo Juazeiro me ensinou bastante hoje a perseverar. Somos casados, estamos juntos há 17 anos e casados oficialmente há 6 anos. Né? Comecei no Grupo Arreios de Prata no ano de 2005, né? E eu sempre falo que o grupo nunca saiu de mim, ainda permanece em mim, porque vez ou outra eu me pego em casa vendo fotos, assistindo vídeos. Isso me traz momentos marcantes, momentos inesquecíveis que vivi quando passei esse período dentro do grupo, como componente, como dançarino. Quem me trouxe para o grupo já foi ele, né? A gente se conheceu em um outro grupo de teatro, né? A Paixão de Cristo do Altos Medeiros. Né? E aí a gente naquele início, paquera e tal, e ele me convidou, me fez o convite para o grupo Arreios de Prata, né? Isso me alegra muito, me enriquece muito como pessoa, como ser humano, porque são valores que eu levo para a minha vida, que eu repasso para os meus filhos. São momentos que vivi, que jamais irão ser esquecidos da minha vida, da minha memória. E assim, aprendi muitas coisas, hoje sou professora e eu trago comigo, né, coisas muito importantes que eu aprendi no grupo. Trabalho em equipe, né, a valorização
do lado humano da coisa, né? Então eu percebo que esses elementos contribuíram muito para a minha formação enquanto Suzana, enquanto pessoa, e também para a minha formação profissional, né? Hoje eu sou professora do Instituto Federal, então eu acredito que os momentos em que eu tive oportunidade de me expor, por exemplo, para representar uma personagem, como eu fui em alguns momentos na Paixão de Cristo, né? A Salomé, tinha que interpretar, tinha que dançar, né? Então a cidade toda, ou outros municípios, todo mundo olhando para você, ou então a gente ter que interagir com um parceiro de dança. Isso fez com que a minha comunicação, com a minha forma de me relacionar com outras pessoas fosse melhorada. Então eu acredito que essa vivência durante esse período coletivo contribuiu não apenas para a formação da minha pessoa, né, de hoje, mas muito para a minha formação enquanto professora, enquanto enfermeira, na capacidade de lidar com pessoas diferentes, com momentos desafiadores e superar esses momentos desafiadores da melhor forma possível. Hoje, a cultura de Juazeirinho deve muito a todo esse movimento. Geraldo Neto lembra, né? E uma coisa que me orgulha muito é de ver quem nós nos tornamos, quem somos, diante de tanto preconceito que a gente passou lá atrás, quando a gente começou a trabalhar. E a gente vê hoje a formação das pessoas que passaram nesse grupo, a vida cultural que nos ensinou esse grupo. Então a gente começou com muito trabalho, com muito sofrimento, e cada um tem sua história para contar. Por isso eu pergunto e gostaria de compartilhar com vocês e ouvir também um pouco de vocês o que foi, o que é. Neto, Marquinho, Rodolfo, sim, vocês lembram que a gente, na verdade, nos tornamos uma família, a família Juazeiro. Mas antes disso chegar, nós criamos laços na construção de uma história contínua. A gente falando assim, o quanto esse movimento ele foi importante para Juazeirinho, eu digo assim, para nós, enquanto fazendo parte da juventude daqui, que o grupo ele foi se tornando uma família, ele foi nascendo com essa intenção, até porque a gente começava, eram rodas de conversa no início, né? Era roda de conversa, era debate, a cada geralmente acontecia aos sábados, eram reuniões semanais, e a cada reunião a gente tinha algum ponto a ser discutido, um tema, fosse alguma discussão bíblica, alguma coisa, até porque foi o passo que teve para a gente ter a ideia de começar com a Paixão de Cristo, né? Que eu acho assim, se não a primeira, mas eu acho que o primeiro, sim, grande atividade cultural que o grupo desenvolveu, que foi a Paixão de Cristo inicialmente, né? O grupo Arte de Juazeiro, para mim, em formação cultural, foi o início de tudo. Eu não tinha noção do que era tipo a cultura, de dança, de folclore, de qualquer outro assunto permanente ao que está sendo abordado no momento. E eu digo isso porque é o seguinte, eu morava ao lado da sede onde vocês tinham o grupo, na verdade. E eu sempre ficava prestando atenção nos ensaios de vocês, ficava prestando atenção na preparação, tentava ajudar de alguma forma, desde a preparação de figurinos, da parte de elétrica, de ajudar de qualquer forma. Porque ali me despertou um interesse na questão de cultura que não me era apresentado desde família. Do ponto de vista das artes, elas são muito marginalizadas, né? A própria ideia da arte, se a gente for colocar, por exemplo, o grupo Juazeiro, que o nome é artístico Juazeiro, ele carrega no próprio nome a essência que ele tem, que é a essência de arte, né? A cultura de Juazeirinho, e os grupos e esses movimentos culturais dos final dos anos 80 até hoje, ele deve muito justamente a pessoas que nos inspiraram, como Cícero Sulino, que foi sanfoneiro do Grupo Juazeiro, como Lola, que é de Assunção, mas tocou para o Arreios de Prata, como
Lourenço, sanfoneiro, que era tio da minha mãe, e eu vi muitas vezes consertando sanfona e tocando, que é o lado musical, mas sem contar com Beatriz, que tocava órgão na igreja católica, e a gente pequeno já olhava e se degustava com aqueles sons. Então a história da arte e a arte de Juazeirinho, a cultura de Juazeirinho, fomentou isso aí. Porque falar de Grupo Artístico Juazeiro é falar de disciplina, Rosa Lúcia. É falar de determinação e falar de foco. Companheirismo. Falar de foco, justamente isso, e o companheirismo. E aprender isso. O que é que a gente tem que aprender na vida? É essa parte, você ser disciplinado na questão de compartilhar. Eu nunca me esqueço dos momentos do Grupo Artístico Juazeiro, que era compartilhado ali, vivências e momentos. A gente cresceu por causa disso, porque havia esse compartilhamento. Bom, minha história com o Grupo Juazeiro, ela começa desde eu criança, né? Eu ainda criança, quando eu via minha mãe receber dentro da casa dela, ou até mesmo no sítio do meu pai, aquele grupo de jovens que eram jovens envolventes, animados, cheios de alegria, cheios de energia. Então a minha história de vida pessoal, ela se mistura um pouco com a história do grupo, porque a minha mãe e a minha família, ela sempre teve presente dentro do grupo, da história do grupo, e de todas as atividades que a gente geralmente fazia, de viagens que a gente fazia. Minha mãe, a casa da minha mãe era sempre o espaço que era o espaço de receber todo mundo quando chegava das viagens, principalmente as viagens muito distantes. Então a minha vida se entrelaça muito com a história do grupo em si. Além disso, eu lembro muito de uma coisa que eu acho que nem muita gente vai lembrar. Quando criança a gente fez uma outra atuação que foi o pastoril. Que a gente, quando criança, era uma participação interessante. Eu lembro de ser muito criancinha e a gente, no final do ano, em dezembro, saía pela rua próxima à igreja e fazia essas apresentações. Inclusive, aprendia um pouco a cantar com o sanfoneiro, que era, assim, a alma desse momento também. Ensinava para a gente as notas musicais, isso era muito interessante. Eu acredito que tudo isso fez com que a gente crescesse e estimulou nossos sonhos, né? Acho que inspirou os sonhos, acho que é isso. Participamos de muitas apresentações importantes, a gente levou o nome da nossa cidade para muitas cidades, né? A gente levou para o maior São João do mundo em Campina Grande, nós fomos para o Festival de Olímpia, São Paulo, que lá a gente aprendeu a valorizar várias culturas, a gente teve contato com grupos do Brasil inteiro e a gente teve essa troca de experiência, de cultura, que foi maravilhoso. E quando a gente foi para a Olímpia, tinha um desfile nas ruas. E quando a gente desfilava nas ruas, era emocionante, porque o pessoal de lá valoriza muito, né, o chachado. Então a gente ficava lá com as pernas acabadas, porque todo mundo só queria que a gente dançasse chachado lá, porque o pessoal achava o máximo a gente dançando chachado. Então, foi muito importante levar o nome da nossa cidade de Juazeirinho, daqui da Paraíba, para uma cidade lá do Sudeste. E é muito importante isso, porque os jovens de hoje tomem essa iniciativa, valorizem mais a cultura, a nossa cidade e tenham mais amor pela cultura. Porque é isso que faz a gente valorizar a nossa cidade, valorizar a nossa família, valorizar o nosso povo. Graças soará do céu.
grande, vasto e bonito Brasil. Então, hoje o grupo apresenta uma sequência de coco, iniciando com o coco da roxa, coco paparu, coco pineruê, ciranda. Vocês verão agora mais um trabalho do grupo Arreios de Prata da cidade de Juazeirinho, que agradece o convite feito e a simpatia e a amizade de todos os olimpienses. Toninho, o professor Santana, Maria Miranda e todas as pessoas dessa cidade. Com vocês, Arreios de Prata, diretamente da Paraíba. Reviver as memórias artísticas e culturais de Juazeirinho é reviver a minha vida. Se tudo o que eu sou hoje, Roberto Paulino, contador, professor, é graças à cultura e à arte de Juazeirinho. A gente se juntava todos os dias, era de segunda a segunda, e ensaiava incansavelmente todas as danças as quais a gente estudava, e a gente estudava cada dança antes de apresentar. E isso fez com que a gente aprendesse que não existe sucesso sem dificuldade. E todas as apresentações que a gente fazia sempre era sucesso. A gente conseguiu viajar o Nordeste quase todo. A gente conseguiu ir para todas as cidades vizinhas aqui. E a gente finalmente, no ano de 96, conheceu o Festival Nacional de Folclore, que era em São Paulo. Então, você imaginar um grupo de loucos, jovens, todos, entrarem num ônibus aqui e partirem sem rumo para uma cidade completamente desconhecida, para um povo completamente desconhecido, e quando a gente chegou lá foi um sucesso que a gente nunca esperou. Não só tendo a dança, a gente também se juntou e já vinha a história da Paixão de Cristo, de Juazeirinho, então a gente entrou por essa linha de teatro e desenvolveu o teatro que até hoje é um sucesso em Juazeirinho. Se você que está assistindo esse documentário não assistiu ainda, a gente já convida desde sempre. Sempre vem assistir a Paixão de Cristo de Juazeirinho, que cada ano um grupo de pessoas se juntam de forma totalmente voluntária e faz um espetáculo digno de qualquer grande cidade. Pode requebrar, carimbó, serimbó é gostoso em Belém do Pará. Olê, olará, misturei carimbó, serimbó.